Falando em sinais, há sinais que as pessoas podem estar atentas? Sim, eu acho que é importante ressaltar, né, do ponto de vista de fatores de risco, um fator de risco muito claro é a tentativa prévia, né, e principalmente nas próximas semanas. Então, cuidar daquela pessoa que tem algum comportamento suicida é fundamental para evitar, de fato, quando ela é sobrevivente desse primeiro comportamento, né. Há também alguns fatores de risco que estão associados a maneiras como a pessoa pensa, como uma rigidez excessiva, né? A gente busca também outros marcadores de risco que são muito significativos e têm um impacto direto na prevenção, como, por exemplo, os transtornos mentais. Nós sabemos que uma parte muito considerável dos casos de suicídio, eles estavam associados a um transtorno mental. E como a gente sabe, tipicamente eles não são tratados da forma ideal. Então, aqui a gente tem uma possibilidade de prevenção. Que há tabu também nesse sentido ainda, né, da questão das doenças mentais, doutor Pedro? Exatamente. Então, a gente está gerando tabu em cima do tabu, porque tratar transtorno mental passa pela identificação, né, das pessoas com sofrimento. E, às vezes, não precisa necessariamente de um diagnóstico ou A gente pode falar de conceitos como dor psíquica, como esse sofrimento que a Karina estava colocando. Então, são pessoas que precisam de ajuda e o primeiro passo, acho que como método, todos podemos fazer, que é essa escuta empática, é acolhimento, né? Esse é um primeiro passo e essa é a base, inclusive, das campanhas, das linhas como o CVV, que vão receber, né, pessoas em crise emocional. Ainda sobre essa questão dos sinais, hoje com as redes sociais, às vezes surgem textos de pessoas num desabafo ali, dizendo, eu não aguento mais, ou alguma coisa que do outro lado, né, os familiares, os colegas se preocupam e às vezes tem até um tom de ameaça. Eu queria te ouvir nesse sentido, Karina, desses textos que, né, a pessoa que lê deve fazer e até se essas ameaças, vamos dizer assim, devem ser levadas a sério. Sempre, né? E o que é importante, assim, hoje em dia tem muita exposição em relação aos nossos sentimentos, né? E a gente precisa, todas as vezes que a gente se preocupa, a gente precisa acessar esta pessoa, buscar rede de apoios, ampliação de rede de apoio, principalmente nesses casos que a gente vê os nossos amigos, as pessoas que postam, né, que estão em vulnerabilidade, a gente vai procurar pessoas no entorno que possam acessar concretamente essa pessoa, que possam levar esse tipo de ajuda. Isso é importante, né? Porque, na verdade, assim, é um grito de socorro, por socorro, né? É um pedido de ajuda, né? E muitas vezes os processos autodestrutivos são atos de comunicação, de algumas dores que foram sentidas e não são consentidas pelo coletivo e também pelo individual. Então, acho que é muito importante. Também mudança abrupta de comportamento é um dos sinais. Então, se a gente começa a perceber alguém, né, mostrando que está em modificação muito de comportamento, a gente se coloca à disposição falando, meu amigo, minha querida, ou minha amiga, eu estou aqui, eu estou percebendo que você está diferente. Eu acho que isso é muito importante. O que a gente precisa dar é visibilidade. E no caso dos jovens também não entender como, faz parte da adolescência, vamos supor, ou é frescura, também não ter só esse pensamento, não é? Exato. É bem interessante esse posicionamento, né, de uma fala como essa, como uma comunicação, um ato de comunicação, né, e um cuidado em particular, né, com pessoas que estão em situações mais de vulnerabilidade. Então, a gente sabe que, continuando nos fatores de risco, não existem só aqueles individuais, né? Existem aqueles com relação a conflitos interpessoais, a situações de falta, né? A gente está associando, está muito claro a associação de pobreza, crises socioeconômicas com incidências maiores de suicídio. Então, ajudar a pessoa, ouvir a pessoa e também pensar, como estabelecer essa rede de apoio e de que tipo de outros apoios essas pessoas que estão vulneráveis precisam também. Como, por exemplo, doutor Pedro? Então, nessas situações de crise em que se manifesta um pensamento de morte, quando se manifesta um planejamento, é importante tratar como uma urgência. É algo que deve ser abordado buscando ampliar o contato com esse indivíduo e ampliar e entender quem é a rede de apoio. Então, a gente não deve, numa situação em que há uma expressão muito clara de um desejo de morte associada a um tipo de planejamento, nós não devemos esperar, devemos agir.
E aí há alguns canais, como comentamos o próprio CVV, até serviços realmente de urgência e emergência.